Oliver demorou um instante para compreender o que o marinheiro estava tentando dizer. Não era só o fato de não haver vozes nem sons de maquinário. Não se ouvia absolutamente nada além de seus passos. Nem mesmo um rangido de metal, nem uma clarabóia batendo ao se fechar, nem mesmo uma rajada de vento assobiando em uma driça. Nada. É como se o navio inteiro estivesse prendendo a respiração. A ideia viscosa como uma cobra entrou insidiosa na mente de Oliver. Está nos observando. Mistério. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu trouxe mais uma resenha do livro do mês e era para ter saído no final do mês passado, mas enfim, o livro escolhido do mês de maio foi O Último Passageiro de Manuel Loureiro. E gente, o que falar deste livro? Só sinto vontade de gritar de desespero. Mas antes de eu contar um pouco mais sobre esse livro amaldiçoado, que é o que ele é simplesmente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo, nenhuma novidade. Deixe o seu like e me siga nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo para me acompanhar um pouco mais. Que vontade de gritar de raiva desse livro. Mas vamos lá. O título do livro do mês de maio é O Último Passageiro. O autor é Manuel Loureiro. A editora é a editora Planeta. O número de páginas são 382 páginas. O ano de lançamento, a primeira edição foi lançada em 11 de março de 2014. O seu gênero é de terror, suspense e viagem no tempo. E o meu tempo de leitura foi do dia 15 de maio a 7 de junho. Eu demorei muito. Mas é a raiva que eu sinto desse livro. Bem, vou começar falando sobre a capa dele. Eu achei essa capa bem simplesinha, bem normal. Ela poderia ser muito melhor, muito mais elaborada, sem ter só essa foto desse navio. Poderia ser muito mais elaborada. Aqui no título e no nome do autor, nós temos um pequeno relevozinho aqui que dá para você perceber quando você passa a mão. E a textura do livro, ela é bem gostosinha de pegar, bem interessante até. Achei muito gostosa a textura do livro, mas a capa em si, ela é bem normal. E nós temos um símbolo aqui no navio, que eu não posso mostrar esse símbolo, porque eu estou com medo de ser barrada pelo YouTube, então eu não vou mostrar, mas temos um símbolo aqui sim. A lombada do livro, ela é até que bem interessante, com o nome do livro e o nome do autor bem grande. Nessa estante dá pra ver aonde que o livro está de longe, dá pra você perceber. Nós temos também o símbolo da editora aqui embaixo. É bem interessante a lombada, gostei. E nós temos a sinopse do livro, que eu achei bem desnecessário a foto enorme deste autor, que olha pro lado e fala: olha como eu sou lindo, olha como eu fiz um livro maravilhoso para todos vocês lerem. Leia meu livro, sou lindo. Toda vez que eu olho a sinopse desse livro, é só isso que eu consigo ver atrás, não consigo ver mais nada. E se eu só tivesse esse texto aqui sem a foto dele, seria bem melhor. Coloca a foto dele aqui, mas aqui atrás não tem necessidade. Achei bem ruinzinha. Mas é isso, temos uma foto enorme de um autor aqui atrás. A história começa bem intrigante. Em agosto de 1939, um enorme transatlântico aparece à deriva no mar, cheio de mistérios.
Os marinheiros do navio Pass of Ballister encontraram aquele navio à deriva no meio de uma névoa. Uma névoa que, ao ver do capitão e de outros passageiros, não era uma simples névoa. Ela escondia muitas coisas. Depois de 3 tripulantes do Pass of Ballister entrarem no grande transatlântico chamado Valkyrie, eles descobriram muitas coisas que guardavam uma história bem complexa. Não era um simples transatlântico, era um transatlântico alemão de uma organização nazista. Sim, isso mesmo. E o mais estranho, não havia ninguém a bordo, nenhuma alma viva naquele transatlântico. Nada. Um silêncio profundo, mortal. Os 3 precisavam sair de lá o mais rápido possível, mas não sem antes acharem um bebê de meses enrolado em várias cobertas e descobrirem mais algumas coisas que os intrigavam. Tinha algo a mais no navio, algo que não se podia explicar, algo escuro, sombrio, algo horrível. Os 3 não sairiam do transatlântico os mesmos. Depois de 70 anos da descoberta do Valkyrie, um homem de negócios chamou a atenção de jornalistas por estar gastando uma fortuna a fim de restaurar o Valkyrie, para repetir a rota que o navio fez na época, para descobrir as suas origens e o que aconteceu dentro daquele transatlântico. A fim de contar uma boa história, Kate Kilroy foi escolhida para cobrir essa matéria. Ela pensava que seria uma viagem simples, pois ela acabara de descobrir que o seu falecido marido tinha antes pesquisado sobre aquela matéria, que ele havia colocado a mão naquela pasta roxa que ela mesma segurava. Mas a bordo do navio, ela descobre que ela é a única que tem a capacidade de impedir que o navio pague novamente o preço sombrio que há muito tempo rondava. Esse é o Valkyrie. Você não desembarcará, mesmo se quiser. O último passageiro tinha tudo para ser uma história bem intrigante, cheia de mistérios, de terror mesmo, cheio de história. Mas infelizmente ele acabou sendo uma história bem fraca. O começo, até a parte em que Kate entra dentro do transatlântico para navegarem e descobrirem o que aconteceu com o navio e como o bebê foi parar lá, dentro dele, estava bem interessante, bem mesmo, bem misteriosa. Depois disso, só foi ladeira abaixo. Uma história arrastada, fraca, sem continuações de alguns pontos, pontas soltas, sem nexo, confusa demais para se entender o que estava se passando dentro daquele navio. Uma história caindo no fundo do poço. Era para ter sido uma ótima história, mas foi muito mal conduzida. Algumas partes salvam, como eu falei, do começo até a Kate entrar no transatlântico. E também a parte quando se encaminha para o final, onde tudo estava se conectando, onde dava para você perceber o que realmente estava passando dentro daquele navio. São partes interessantes que dá para salvar. Mas outras partes é feio de doer. Uma mistura de nazismo com viagem no tempo. Meu Deus! Os personagens do livro são extremamente fracos, não são cativantes, estereotipados demais, confusos demais, cenas totalmente desnecessárias, muito mesmo desnecessárias, não deviam estar ali de jeito nenhum. Você perde totalmente o hype do livro por causa daquelas cenas. Eu perdi. São cenas totalmente desnecessárias. Cenas estranhas demais, muito mesmo. Estranhas demais para serem reais. O livro é fantasioso a um ponto que eu estava rindo de nervoso, de tanto que estava me dando ódio esse livro. É tanta fantasia desnecessária que me deixava enjoada. Sem falar do machismo nesse livro que imperou inteiro. Tirando esses pontos, o livro ele pode ser até ok, salvando alguns pontos dele, como a coisa também que amaldiçoava o navio,
que foi bem interessante, o mistério dele, dessa coisa que amaldiçoava o navio, é bem interessante. Uma coisa completamente obscura, tenebrosa, que enlouquecia todo mundo do transatlântico. Quem pisava nele, a coisa enlouquecia. Parecia que todos estavam em uma cena da Segunda Guerra Mundial em um transatlântico completamente nazista. Algumas partes da história do mistério que se perdeu e passou longe demais dele. É muito triste isso. O mistério dele passou... Poderia ter sido aproveitado um pouco mais, mas passou longe. Passou bem longe. E o que me dá mais raiva é que ele tinha tudo na mão para ser uma ótima história. Mas passou bem longe disso. Uma pena. Eu prevei de falar algumas coisas deste livro porque ele é retratado na época do nazismo. O navio era nazista, então o livro é cheio de pontas de nazismo. Segunda Guerra Mundial, entre outras coisas que eu sou horrível de falar porque eu odeio história. Mas o que eu sei falar é que o nazismo retratado neste livro foi extremamente horroroso. Um fanatismo que o autor deixou neste livro, que eu achei também sem necessidade alguma esse tipo de fanatismo, mas que pode se explicar por conta do que realmente é tratado no livro. É horrível, mas é necessário para explicar o que aconteceu. Por fim, deixo aqui as minhas 3 estrelas para este livro, com a minha completa indignação e raiva por essa história e personagens bem fracos. Uma decepção, uma pena. Eu passei o livro inteiro com uma sensação de expectativa que o livro seria uma coisa e ele acabou sendo completamente outra. Espero que tenham gostado do vídeo, lembrando que esta é a minha opinião sobre este livro e a sua pode ser completamente diferente. Você pode ter gostado, você pode ter adorado, ou você também pode ter concordado comigo. É a sua opinião. E logo logo eu irei revelar para vocês qual livro foi escolhido da leitura do mês de junho. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!